saudável. É um tema bastante polêmico, né? E me sinto assim com uma responsabilidade muito grande de estar passando essa definição para vocês. E eu vou passar esse conceito sob ótica da minha área de atuação, né? A minha área de especialização é comportamento alimentar. Eu atuo principalmente com transtornos alimentares e obesidade. E, na verdade, quando a gente fala de alimentação saudável, as pessoas pensam, então eu só posso comer fruta, verdura, alimentação saudável é comer de 3 em 3 horas, é comer carnes magras, eu preciso comer peixe, eu não posso comer fritura, eu não posso comer doce. Então começa aquela categorização, né? Colocar na balança, né? Alimentos bons e alimentos ruins. E aí eu tenho uma frase que eu acho assim ótima assim pra gente começar a nossa conversa, que define a alimentação saudável sob a nossa ótica do comportamento alimentar. Então assim, em primeiro lugar, gente, a alimentação saudável, além de fazer bem pro corpo, ela não pode fazer mal para a cabeça. Isso é o principal. Então, o que significa isso? Se você está lá numa rotina alimentar extremamente rígida, né? Não se permite comer determinados alimentos, se proíbe de comer determinados alimentos e fica o tempo todo pensando nisso, se deve, se não deve comer, se pode, se não pode comer, se vai engordar, se vai emagrecer, isso não é saudável. Saúde tem a ver com o físico, mas tem a ver com a mente também. Então, se você tem uma preocupação excessiva com esses alimentos, não é saúde, mais uma vez, gente. Então, sob a ótica do comportamento alimentar, a gente precisa, para ter uma alimentação saudável, levar em consideração a sua história de vida. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? A sua cultura. Quais são os seus hábitos, né? Como que você cresceu? Como que você foi criado? Com que tipo de alimento? Qual é o costume da sua família? Né? Não adianta a gente querer parar de comer pão se você desde o início lá da sua primeira infância foi criado comendo aquele pãozinho de sal de manhã com manteiga. E isso é maravilhoso, né? Pra gente ter saúde, a gente precisa ter prazer com a comida. Então, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração, vou repetir, a sua história de vida, a sua cultura, os seus hábitos alimentares, o seu costume, o costume da sua família. Então, comer aquilo que se ama é essencial para ter uma alimentação saudável. Né? O outro ponto que eu falo é o quando, né? O quando você se alimenta. Para e pensa. Quando você come, o que você come? Já parou para pensar? Porque muita gente vai responder assim, eu como quando estou ansioso, eu como quando estou triste, eu como quando estou entediado, né? Então, uma pessoa que tem tendência a descontar as suas emoções na comida, isso não é saudável, né? O normal, o saudável é a gente comer quando a gente tem fome, mas não só também quando tem fome. A gente come muitas das vezes também sem fome, a gente come por vontade. Então, por exemplo, se meu filho chegar aqui gritando, abrindo uma barra de chocolate e perguntar se eu quero, eu vou olhar para aquilo e vou querer comer. E tá tudo bem, isso é saudável, né? Se você tá lá no seu ambiente do escritório e alguém te oferece, abre um biscoito do seu lado, você vai querer comer e tá tudo bem. E isso é ser saudável também, né? Então, respeitar o quando você come. O outro aspecto, né, que a gente tem que levar em consideração também, pensando em saúde, é o quanto, né, é a quantidade que você come. Qual que é a sua relação com a quantidade de comida? Você come até passar mal, até se sentir muito cheio, empanturrado, estufado, né? Isso não é saudável, né? O prazer da comida, ele não está no exagero. O prazer é quando você está mastigando ali o alimento, quando você está sentindo o sabor do alimento, né? E a gente não precisa se sentir empanturrado para isso. A gente tem que conseguir comer uma quantidade que você fique bem, que você fique satisfeito, né? Sem exageros, né? Um outro aspecto, né, que a gente tem que prestar atenção na alimentação saudável é o como você come. Você já parou pra pensar? Se eu perguntar assim pra você, como você come, o que você come, né? E aí, te peguei nessa? Muita gente come o quê? No celular, muita gente come na frente da televisão, muita gente come rápido, sem prestar atenção. Na verdade, a gente precisa, né, isso todo mundo fala, né? Tá escrito em tudo quanto é revista, não é novidade pra ninguém. A gente, quando vai parar pra comer, a gente precisa parar pra comer. Comer com atenção, saborear, curtir seu momento. Comer não é bom, não é maravilhoso? Então por que a gente não vai curtir o momento, gente? Senta na mesa, põe uma mesa bonita, põe uma louça bonita, né? Conversando ali, uma conversa agradável com alguém, vai saboreando ali aquela comida. Mas também não adianta só comer devagar não, tá, gente? Porque você pode estar comendo devagar, mas com a cabeça 1000 por hora, pensando em 1001 problemas.
mas na hora de comer você tem que curtir o seu momento, tá? Então eu acho que esses são os principais pilares da alimentação saudável, né, na ótica do comportamento alimentar.